Irmãos, eu estou com uma Bíblia nova, irmãos. Mais uma para a coleção. Eu sempre pregava com a minha Bíblia do meu tablet, né? Aí começaram a falar assim, ó, Junão, acho que ele blasfema porque ele prega sem a Bíblia. Agora, agora a gente vai voltar a folhear a Bíblia, né? Eu não faço sermão, irmãos, tem um problema com sermão, né? Basta a palavra, é tudo que nós precisamos. Amém? Abra a palavra em Jeremias 17. Amém. Se você não entendeu o que eu estou pregando, fica tranquilo. O Espírito Santo vai te pegar. Olha para a pessoa do seu lado aí. Fala assim, ó, confia no Espírito Santo. Ele vai te pegar. Fica calmo. Dói um pouquinho. Porque você vai matar quem está tentando te matar. Amém? Amém mesmo? Jeremias 17, versículo 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana. Estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto ou como tarmagueira, solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados, estéreis, numa terra salgada, aonde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, não se incomoda com o calor, não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Papai, fala conosco. Pega a gente, Espírito. Eu sou o primeiro a querer ser selado pela tua palavra hoje. Aqueça o nosso coração, no nome de Jesus. E nos molda, nos habilita para essa guerra que nós estamos nos levantando para viver. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, você está em guerra. Você está em guerra. Não, irmãos. Não. Está errado isso. Só o Trump avisa que está em guerra assim. Né? Estamos em guerra. Né? O Trump fala assim. Você tem que olhar para a pessoa com posicionamento. Fala assim, ó, estamos em guerra. Porque é sério isso. Não é brincadeira isso. Não é conto de fadas isso. Geralmente, quando nós voltamos da imersão, eu sempre prego Efésios 6.
E hoje eu falei, Senhor, que o Senhor tem. E aqui em cima do altar, enquanto eu estava aqui cantando Poderoso Deus, Deus falou, muda o roteiro. Porque nossa maior luta, a nossa maior batalha, o nosso maior desafio é contra. Vocês estão vendo como existe uma confusão na igreja? Nós não sabemos com ênfase nem contra quem nós lutamos. Que tipo de arma você vai levar para a batalha se você não sabe contra quem você luta? Olha que interessante isso. Imagina que você é um instalador de piso. Você vai levar uma serra de madeira para instalar piso? Usa. Não é obrigatório. Vai levar uma chave de fenda? Ferramentas erradas em lugares errados nos tornam ineficientes para aquilo que nós vamos fazer. O problema é que nós não estamos sabendo contra quem nós estamos lutando. Nosso maior inimigo não é Satanás. São forças que nós devemos respeitar, sim. Existem potestades, principados, governantes territoriais muito poderosos, sim. São reais, sim. Mas toda a força deles precisa de algo para que eles possam ter poder. Todo demônio só se torna forte se ele tiver algo. Alguém respondeu, fala bem alto. Pecado. Pecado. Se ele não tiver pecado, ele não tem força. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis 3 que o castigo da serpente foi viver o resto da sua vida fazendo o quê? Rastejando sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o pó. Pó da... Meu Deus, eu estou muito soletrando hoje de manhã. Deixa eu melhorar isso. Gênesis 3 diz que o castigo que recaiu sobre a serpente é rastejar sobre o pó da terra. O que é a terra? Somos nós. Nós somos feitos do pó da terra. A serpente só se move se o pó permitir que ela se mova. A serpente só se move se o pó permitir que ela se mova. Porque ela só tem poder sobre a humanidade caída. Ela não tem poder sobre a humanidade reconciliada. Ela não tem poder sobre os filhos de Deus. Porque o sangue de Cristo nos dá poder para vencer todas as obras do mal. E nós temos autoridade para tirar todo demônio, todo espírito maligno da vida dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa casa. Esses dias eu acordei, tinha 3 demônios dentro da minha casa. Acordei a Daiane e falei, acorda, temos uma luta. E eu falei, aqui dentro não. Vocês não têm autoridade sobre essa casa. Aqui não. Aqui não. Porque a palavra de Deus diz que aonde o Filho do Senhor está, a presença do Espírito Santo está ali. E aqui não. Saíram. Fui dormir.
No outro dia eu acordei. Cheguei para o ser humano que habita dentro da minha casa, que abriu a porta para eles virem. E eu falei, dentro desse terreno não vai. Não vão mais vir. Do portão para fora, é tu com eles. Porque nós escolhemos permitir Satanás rastejar sobre nós, ou não. Mas a maior arma de Satanás sempre foi uma coisa chamada ambição humana. Olha para a pessoa do seu lado. Agora não com voz de guerra, senão você pode levar um soco dela. E você vai falar com muita calma assim, ó, você é ambicioso demais. Daiane, você é ambiciosa demais. Meu esposo que falou assim, a esposa falou assim, ó, você é ambicioso demais. Irmãos, calma. Nós somos ambiciosos demais. E Satanás tem idade o suficiente para conhecer muito bem isso. Ele conhece as suas ambições. Ele conhece o secreto do seu coração. Enquanto você coloca máscaras para esconder verdadeiramente quem você é, enquanto você usa um monte de enfeite para que as pessoas olhem a pessoa boazinha que você é, Satanás conhece você sem essas máscaras. E agora tudo o que ele precisa é encontrar a forma de fazer com que as suas ambições sejam elevadas ao lugar acima do propósito de Deus. Ele sabe que Deus vai te colocar em provações, porque o deserto faz parte do processo de todo filho de Deus. O deserto não é sobre você saber quem é Deus. O propósito é sobre você saber o que é o Egito. E no deserto Deus está tirando o Egito do seu coração. No deserto Deus está te desintoxicando. Pastor, eu estou passando por provações. Bem-vindo ao processo de ser desintoxicado. E alguns irmãos aqui que frequentam a nossa comunidade, que foram viciados e foram para um centro de tratamento. E como é difícil os primeiros dias sem a droga. A ponto de ver eles tentando arrancar a pele. Da falta que faz. Porque desintoxicar dói. E Satanás sabe que no processo do deserto, do se desintoxicar, é o momento onde a sua ambição alcança o nível mais alto. Porque a ambição é a carne tentando assumir um controle que o Espírito Santo está recebendo. E a sua carne não vai permitir com que o Espírito Santo de Deus controle o seu corpo. E agora ela vai fazer todo o possível para fazer com que suas ambições ultrapassem o propósito de Deus. E agora Deus fala assim: maldito homem!
E eu gosto da versão Almeida Corrigida Fiel, que faz assim: maldito o homem que faz da força ao seu braço. Que faz da força ao seu braço. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que fala, eu me garanto. Maldito o homem que fala, eu consigo. Eu não preciso de ninguém. Eu sou uma avalanche. Porque nessa versão transformadora, comeu uma palavra. E essa palavra é tão importante para mim, ela botou arbusto no deserto. Mas eu prefiro a palavra tamargueira. Porque a tâmara é tão doce. Tão doce. Quem já comeu tâmara, não é gostosa? Bem docinha. É, aquilo com morango é fantástico. Né? Tem muita frutose, né? É, parece chocolate, né? E é fruta, né? Mas tem que ser com calma. E sabe para mim o que é interessante nisso? O Senhor está falando assim, ó, o fruto que você vai produzir sozinho é bom. É bom. Mas não vai ter ninguém para comer no seu lado. Porque você feriu tudo e todos pelo seu egoísmo. Você atropelou tantas pessoas que você atropelou o seu casamento. Você atropelou seus filhos. Você atropelou até a sua vida. Qual é o custo das suas ambições? Qual é o custo das suas ânsias? Qual tem sido o preço? O preço tem sido solitude, solidão, estar sozinho em um tempo de uma colheita que não vai ter ninguém para colher com você. Por que ninguém quer estar comigo, pastor? Porque o lugar onde você decidiu viver é tão seco. É tão seco que não tem vida nenhuma próxima. Mas o Senhor também diz que aqueles que decidem estar nele, confiar nele, viver o seu propósito, são como árvores plantadas junto aos ribeiros. O que eu acho lindo disso, que o fruto que uma árvore plantada junto aos ribeiros dá, não é por conta da força da árvore, é por conta da água. O quão vislumbrosa, o quão frondosa, o quão bonita essa árvore se torna. Não é pela sua suficiência, mas é por conta da água. A sombra que ela produz foi por conta da água. O fruto que ela produziu foi por conta da água. E não é água parada. São águas vivas, águas de corrente, águas que não param, que se renovam. Porque água parada também é tóxica.
Tem pessoas que plantaram a sua confiança em lugares aonde só vivem de pequenas chuvas, pequenos movimentos, pequenos encontros. Eu vou num retiro. Uau, que extraordinário! Eu saí feliz de lá. Você foi num lugar de chuva, irmão. Isso não é um rio. Lá foi chuva. E chuva sobre a terra seca torna o lugar extraordinário. O problema da chuva é que passa. E aquilo que foi extraordinário, aquilo que deu uma sensação de virtude, e é a virtude, e é a graça. Mas essa chuva era para te mover para o lugar de ribeiro. Mas você decidiu permanecer fazendo as mesmas coisas. Viver no mesmo lugar, da mesma maneira. Achando que Deus vai te prosperar nesse lugar, porque em um momento da sua vida veio chuva. Tem gente que se move para lugares onde tem uma poça, uma água tóxica parada, de uma chuva que há muito tempo aconteceu. Pessoas que vivem de um saudosismo tóxico. Nada contra a igreja, mas eu ouço muito isso. Ah, quando eu era da quadrangular, lá em 1983. Uau! Nossa! O Júdice de Oliveira quando tinha cabelo. Aí, ó. Já se denunciou. Aquilo sim era movimento, aquilo era igreja. Meu pastor, naquela época, ia lá o Benerim, jogava o casaco dele. Né? Billy Graham. Ah! Aquele movimento passou. Não existe mais. O ciclo da igreja é outro, a estação é outro, o propósito é outro. Hoje nós estamos movendo-se para um novo tempo da igreja. Mas como nós vamos nos mover para o propósito estando junto ao rio? Permanecendo nele. Porque no rio não existe motivações do coração. No rio não existe orgulho. No rio não existe vaidade. No rio existe dependência. No rio não existe ambição de Satanás que te mova. Porque você sabe que é o rio. Você sabe que é ele. Tudo sempre foi ele. Ele não é só o abençoador, ele é o garantidor de todas as coisas. Não porque nós merecemos, não porque nós queremos, não porque é a nossa vontade, mas é porque nós humildemente estamos colocando no lugar de dependência desse rio. Seu casamento não vai ser bom, não é bom porque você é bom, cara. É porque você decidiu viver no rio. E não existe diabo nessa terra que ganhe em abençoar pessoas como Deus abençoa. Não existe proposta de Satanás que ganhe.
Te dou todos os reinos da terra. Eu não quero. Porque isso vai me custar tudo. E talvez te sobre só dinheiro. E talvez te sobre só fama. Talvez te sobre só nostalgia. Talvez você acabe sozinho. Não queira lutar batalhas sem antes estar plantado junto aos rios. Não queira lutar guerras enquanto você não está plantado junto às águas. Porque talvez se você querer lutar guerras, você morra queimado. Porque a árvore em meio ao deserto não suporta fogo. Logo ela é consumida. Quantos estão entendendo? Teu problema não é paternidade. Paternidade destruída foi uma distração de Satanás. Você caiu nela. Isso roubou boa parte da sua vida. Seu problema não é a sua vida. Isso foi uma distração de Satanás. Isso roubou muito tempo da sua vida. O seu problema que você está vivendo hoje foi toda a distração de Satanás para te roubar do processo e do propósito de se mover para as águas. Eu vou te dar uma dica. Posso te dar uma dica? Pare de ensinar Satanás como te parar. Eu vou repetir essa dica. Pare de ensinar Satanás como te parar. Hoje eu não vou no GP porque eu estou cansado. Parabéns, você acabou de ensinar Satanás como te parar. Hoje eu não vou no culto. Quero um tempo com a minha família. Parabéns, você ensinou Satanás a te parar. Hoje eu não vou orar. Estou trabalhando muito. Parabéns, você acabou de ensinar Satanás a te parar. Você está entendendo? Por que a serpente continua rastejando sobre muitos dentro da igreja? Porque nós temos dado pó para ela rastejar. Você tem dado a sua terra para ela andar sobre você. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim, você é muito ambicioso. O pastor está decretando identidade sobre mim. Não tô. Não tô. Mas eu sei a carne. Eu sei a pele que você tem, porque eu também tenho bastante pele. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos decidir nos mover. Você precisa se mover.
Você precisa sair do lugar que você está hoje e não se contentar com gotas. Não se contentar com chuvas. Não se contentar com arrepios. Não se contentar com movimentos. Porque se você viver de evento, você vai viver somente de vento. Hoje é o dia de você se posicionar. Vamos nos posicionar? Vamos colocar de pé? Eu quero que você feche os seus olhos. Se quiser abraçar a pessoa do seu lado, pode abraçar. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente hoje. Hoje eu quero orar por você. Pedindo que o Senhor te posicione no lugar que você precisa hoje estar posicionado. Feche seus olhos, comece a orar pela pessoa do seu lado. Comece a interceder pela vida dessa pessoa. Comece a interceder. Comece a orar. Comece a pedir para o Senhor: Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia das nossas ambições egoístas. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos anseios carnais. Espírito Santo nos leva para um lugar de propósito. Nos leva para junto das águas. Queremos guerrear a guerra que está proposta a nós hoje. E essa batalha hoje é contra o nosso espírito. A inclinação do homem carnal. A inclinação do homem caído. Que tem tentado roubar o homem espiritual. A mulher espiritual. Senhor, nessa hora nós queremos declarar que o Senhor vem agora abrir os ouvidos, abrir as mentes. Venha destravar agora das pernas, Pai, todos os grilhões que estão prendidos, Senhor, prendendo esses pés. Agora, no nome de Jesus, eu dou ordem às pernas. Eu dou ordem às pernas. Todos os grilhões hoje que estão prendendo essas pessoas, deixando elas paradas em lugares por anos. Lugares de falta de perdão, falta de reconciliação. Lugares aonde, Senhor, eles têm estado paralisados. Paralisados. No nome de Jesus agora libera os pés, para que possam se mover livremente para junto das águas, e possam ser plantados em Ti, e possam ser plantados em Ti, para que possam ser transformados, possam ser moldados, possam ser posicionados no propósito, aonde nós só manifestaremos a revelação de quem Tu és. No nome de Jesus agora, move o Teu povo, Senhor, move o Teu povo, move a Tua igreja, tira dos lugares de saudosismo, tira dos lugares de chuva, posiciona onde existe vida e abundância, posiciona onde tem vida e abundância. Leva-nos, Senhor.
quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebra a nossa arrogância, quebra a nossa soberba, quebra a nossa dura cerviz, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração que tem nos impedido de nos mover. E nos leva para o lugar onde a nossa casa será restaurada, os nossos filhos serão usados pelo Senhor, aonde nós viveremos todo o propósito em abundância. Nós abençoamos essas famílias, Pai. Eu declaro a bênção do Senhor sobre essas famílias, e que elas sejam abundantemente, Senhor, tocadas pelo Teu refrigério, pelas Tuas águas. Pai, que elas possam ser plantadas e que elas possam permanecer em Ti, como está escrito em João 17:15, que elas possam ser unidade perfeita em Ti, como está escrito em João 17, que elas possam encontrar, Senhor, a água da vida, como está escrito em João 4, Senhor, que eles possam experimentar a verdadeira comunhão com o Senhor, e que eles possam fluir dentro da sua família, no meio dos seus amigos, no meio dos seus negócios, como fonte inesgotável de vida, Senhor. Essa é nossa oração, no nome de Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor.